está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 5 de dezembro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. E aí, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores. Bom dia especial para você que tá feliz porque o seu pastor, a sua pastora tá fazendo aniversário. Ou o marido da sua pastora, ou a esposa do seu pastor estão fazendo aniversário. Então, escreve pra gente 96803-8319. 96803-8319. Não perde a oportunidade de homenageá-los. Verdade. E de agradecer a Deus a vida deles. A gente aqui gosta disso. Olha, uma coisa muito legal, vou te dar uma ideia, ouvinte, é você ligar pro seu pastor, pra sua pastora, ou mandar um WhatsApp com um áudio assim, porque é muito legal quando o pastor recebe a oração das ovelhas. O pastor às vezes ora por todo mundo e às vezes quando a ovelha liga o pastor, só tô ligando pra orar pelo senhor, tá pedindo nada, tá querendo, só tô ligando pra orar. E às vezes é um áudiozinho que agora é tchan, baratinho, não custa nada. Você grava aquele áudio, prepara a voz, dá aquela voz bonita, solte a sua voz e comemore com seu pastor. Marcela Bastos, você tem memória fotográfica? Bom, costumava ter. Costumava ter. Agora, não sei, depende do que você vai me Vou perguntar o seguinte: nós estamos aqui à mesa com o pastor Gilton, com a Vanessa Tanaka, o pastor Samuel Soares e o pastor José Magalhães Furtado. Com exceção do pastor Gilton, que às vezes senta aqui, o pastor Zé Magalhães, 99% das vezes ele senta ali. Vanessa, 99% ela senta aqui onde ela está. E o pastor Samuel, 99,9% das vezes sentam ali. Então, como você. É verdade ou não é? É verdade. Então, enquanto eu faço a sequência aqui da abertura do programa, Catita vai entregar aqui, ela já trouxe aqui um chá. É boldo? Café. Quem pediu boldo aí? Não é boldo, não? Boldo, não. É café. Boldo só café. Ele, você promove a mudança aí, Marcela. Tá muito igual, muito igual. Vamos começar mudando a mesa. Vamos lá, vamos mudar a mesa. 11h07 aqui na 93 FM. Você ouviu a gente falando ontem sobre a questão do futebol, não ouviu? Vou falar sobre esse assunto não agora, não, mais tarde. Vamos falar sobre esse assunto. Nós estamos aqui montando a seleção do Debate 93 para jogar um jogaço de futebol que vai acontecer no dia 21 de dezembro. E aliás, é um jogo beneficente. A gente está levando quilos de alimentos, enfim, vai ser uma grande festa. Daqui a pouquinho eu trago essa informação. E você, ouvinte amado, você tá ligado na 93 FM, pode ajudar a montar aqui essa nossa seleção. Você vai daqui a pouco, não agora não. Eu vou te dar a dica como é que faz, você vai me dando aqui os nomes. Nós vamos montando aqui uma grande lista, porque pelo que eu vi aqui, minha gente, 11 é o time que entra em campo. Nós vamos precisar pelo menos uns 33 aí para poder ter um rodízio. Não sei dos colegas aqui, dos amigos aqui que estão aqui ao vivo hoje, se eles participarão, mas a gente vai tratar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Não é agora não, mas já aqui no Debate 93. Mudou todo mundo? Então podemos começar o debate. Estamos juntos no Debate 93. Minha gente, olha aí, ouvinte dizendo: quando eu não era convertido, a minha mulher era uma cristã fervorosa, JR. Hoje que eu sou liberto e sirvo a Jesus, sabe o que aconteceu com ela? Esfriou. Ué, quando olho para ela, eu não enxergo nem vestígio de sua vida com Deus. Eu sei que a salvação é individual. Só que é muito difícil permanecer firme ao ver o modelo de espiritualidade se desfazer, sem contar que meus sonhos de ter uma família servindo ao Senhor estão cada vez mais distantes. Como não deixar que o esfriamento de uma pessoa nos esfrie também? Quer dizer que esfriamento pega, uma pessoa esfria, outro corre o risco? Ih, rapaz, olha aí, hein?
Quando um dos cônjuges está distante de Deus, qual a melhor forma de ajudar? Qual o segredo para ter uma família aos pés do Senhor, independentemente do tempo e das circunstâncias? Eu quero ouvir a sua opinião, a sua palavra e a sua participação no nosso debate 93. Começando, como sempre, com a nossa menina da mesa, hoje, Vanessa Tanaka. Bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia JR, Marcela, enfim, gelo também queima, né? Então, eu acredito que, como ele tá vendo agora a esposa dele nessa situação, ele precisa agora ser o modelo, né? Ele precisa ser o modelo para a esposa. Acho que nada que uma boa conversa, um bom bate-papo, de mostrar para ela como ela era e como ela está agora, não sem acusações. E ele agora ser o modelo para ela. Ele continuar orando, ele continuar jejuando pela vida dela. Agora, a pergunta aqui muito bacana é o segredo para ter uma família aos pés do Senhor, independente do tempo e das circunstâncias. Eu acredito que a família, ela precisa estar sempre numa constância aos pés do Senhor. Quando você vê que alguém ali está um pouquinho mais fraco, sejam os filhos, seja a esposa ou seja o esposo, eu acredito que aquela pessoa que está vendo a situação esfriando, ela precisa buscar mais do que os outros. Pastor Gilton de Medeiros, eu quero ouvir a sua opinião aqui no debate 93 de hoje sobre esse assunto. Bom dia, JR. Bom dia. Bom dia, amigos debatedores. Bom dia, ouvintes da 93. É sempre uma alegria, um privilégio estarmos juntos e espero que Deus nos abençoe através deste assunto, que parece corriqueiro, trivial, mas é de grande importância, a meu ver. E, JR, eu percebo neste assunto uma análise da jornada espiritual que cada um de nós trilha ao longo da vida. E quando eu penso em jornada espiritual, eu estou pensando numa caminhada, eu estou pensando em momentos de alto e baixo, estou pensando num momento de euforia, de alegria, mas também estou pensando em momentos de tristeza, de decepção. Então, eu penso, JR, que nós estamos aqui diante de uma situação em que na jornada, na caminhada desse marido, houve um momento em que ele viveu longe e agora ele está perto. E a esposa estava próxima de Deus e agora está longe. Então, é preciso pensar no conjunto da caminhada, no tamanho da caminhada. Então, a meu ver, hoje é o tempo dele estender a mão, é o tempo dele segurar a mão para que ela volte a ter aquele momento, aquela euforia que tinha, aquela alegria que tinha antes. Pastor Samuel Soares, bom dia, querido, bem-vindo. E aí, que pensa o irmão sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia aos amigos aqui à mesa e você que nos acompanha e mais uma vez aqui no debate. Olha, me salta no relato dessa mensagem enviada aqui para nós, quando escreve-se o seguinte: só que é muito difícil permanecer firme. Eu diria que é muito difícil permanecer firme em qualquer contexto. Se você está casado, se você está solteiro, se você tem filhos, se você não tem filhos. Isso é uma coisa que acompanha a nossa caminhada, a nossa jornada aqui na Terra. Sempre será difícil. Não houve um momento da história em que ser cristão fosse fácil. Mas a igreja do primeiro século era mais fácil, porque o ensino de Jesus estava muito fresquinho, tinha acabado de ser. Não, querido, lá também era difícil. Então, primeiro, de trazer um pouco de paz nesse sentido. Estamos todos no mesmo lugar, está todo mundo na mesma página. Ser cristão é um desafio, porque a fé que a gente prega, a mensagem que a gente anuncia, é loucura e vai contra tudo que o mundo está dizendo. Então, sempre será difícil. Especificamente quanto à questão do ambiente familiar, ora, eu vou trazer aqui pelo menos um exemplo que me recordo da Bíblia, que é o caso de Abigail. Abigail era uma mulher que estava muito decidida, muito resoluta quanto à sua fé. O esposo dela, o cônjuge, não. De maneira completamente oposto, completamente distante. Ela tinha apoio para seguir na fé dela? Não. Mas o que ela recebia da parte de Deus era suficiente para mantê-la. Quando Paulo vai dizer, a minha graça te basta diante de qualquer dificuldade que surja. Então, se ele hoje se vê sem o apoio da esposa,
isso não deveria ser motivo para abalar a fé dele. Muito pelo contrário, como já foi dito aqui, que ele receba ajudar, né? da parte do Senhor graça, não só para caminhar, mas para estender a mão para quem precisa hoje. Pastor José Magalhães Furtado, presidente da mesa dos debatedores, que sempre de terno. Meu Deus. Sempre de terno. Terno e gravata. Tem que bater gravata. Terno e gravata. Presidente, bom dia. Bom dia, meu querido. Aproveitar, né? Não vai ser toda hora que você é chamado assim. Me vem à memória, ouvindo aqui os brilhantes debatedores e a condição da mesa, que o cristianismo sempre andou na contramão. É verdade. Nós nunca fomos majoritários, nós nunca fomos. Nós iniciamos num lugar de pouco acesso, de pouca influência, né? O cristianismo não foi na Europa que ele começou, né? Segundo, era um filho de carpinteiro, né? Não começou com multidões, começou com um pequeno grupo, né? E o que enche o meu coração de alegria é que a perseguição não acabou com o cristianismo. As perseguições não acabarão com o cristianismo. Então me assusta quando num tempo como esse que nós estamos vivendo, de comunicação farta, de facilidades as mais diversas, que você quer montar um jornal evangélico, você tem meio, você quer montar, seja lá for uma rádio, mini rádio, você tem condição. Então me assusta que o cristianismo esteja sendo tratado dessa maneira. Como que uma pessoa torna-se não cristão como alguém... Acho que nem com o futebol se faz isso. As pessoas não mudam nem de clube assim com essa facilidade, né? Então, eu entendo que o modelo é Cristo. Ninguém deve ocupar esse espaço. Esse espaço é do Senhor. É seguir ao Senhor em qualquer circunstância. Muito bem, eu quero consultar aqui, eu não sei se o pastor Gilton entende dizer, eu acho que não, né, Marcela? Eu acho que não. O senhor conhece, o senhor sabe como é que prepara maionese em casa? A comida? Maionese caseira? Não, como é que fala? Salada de maionese. Uma salada de maionese mesmo, sim, que tem muito em churrasco. Final de ano. Isso. Final de ano vai ter muito. Normalmente eu faço. O senhor é que faz? É isso. É? Com batata, cenoura, salpicão, uva passa branca. Certo. E também, às vezes, eu coloco a ervilha fresca. E depois pego a maionese. A ervilha tem que ser fresca. Não pode ser uma ervilha normal. Conserva eu não consigo comer. Entendi. Tem que ser ervilha fresca. Olha, o senhor me surpreendeu positivamente. Pois é. E aí pego a maionese e depois que as coisas cozidas estão frias, certo. Porque se você misturar com elas quentes, a maionese desanda. Certo. Aí você mistura tudo. Olha. E coloca na geladeira para servir depois. Geladeira. E o que faz a maionese estragar? O que faz a maionese estragar? Normalmente expor ao calor e as bactérias que estão ali fora do ambiente. A ausência da conservação. Verdade. Essa a minha lógica, tá bom? Só entrei no assunto por causa disso. Não foi para saber se o senhor faz o negócio ou não. É que a ausência da conservação pode produzir uma coisa excelente. Olha, essa maionese que o senhor descreveu, me deu até fome. Isso. Tornar-se uma coisa horrorosa, inclusive perigosíssima, que leva pessoas para hospitais, etc. A falta da conservação da fé pode produzir, primeiro, uma falsa fé. Parece que a fé. O nosso ouvinte detecta claramente. Ele percebe que a esposa dele esfriou. E no momento de esfriamento, veja, no momento da ausência da conservação, os riscos são muito grandes. A maionese, ela pode estragar, bactérias, enfim, ela pode estragar, ela pode prejudicar o corpo humano de vários indivíduos ali. Ao mesmo tempo que uma pessoa fria espiritualmente, que é o contrário, pessoa fria espiritualmente, ela está sensível, ela está vulnerável a uma série de ataques e pode ser, queridos, que esteja isso embutido nesse assunto. Porque você imagine bem, era cristã, ela ia à igreja, estava na casa do Senhor, buscava o Senhor, agora ouvia louvores, ouvia a 93 ou as outras emissoras evangélicas, agora não escuta mais nada, agora é pagode o dia inteiro, agora é negócio de funk, agora, olha, quanto isso vai minando aquela resistência, ou seja, a maionese foi colocada na geladeira, estava gelada, quando ela sai da geladeira e é colocada à mesa, ela está gelada, mas daqui a pouco ela vai esfriando, daqui a pouco ela esquenta, e se não comer logo ela estraga. Da mesma forma, a ausência de cuidado com a nossa fé. À medida que vai esfriando, os riscos de uma contaminação e de
uma enfermidade e até de morte espiritual, ela vai caminhando de uma maneira alucinante. Estão de acordo? Sim, naturalmente. Muito bem colocado essa perspectiva sobre a conservação, que nesse momento eu vou até fazer uma amplitude do debate aqui, de uma coisa também muito atual, que é, como o senhor disse, o senhor estava dizendo aqui, pastor, a pessoa que diz que está na fé, diz que permanece na fé, mas eu vou ampliar um pouquinho, ela não congrega mais. Eu sou cristão, sou da fé, mas não estou inserido numa comunidade. E tem um grande grupo hoje. Eu vou perder essa conservação. o chamado desigrejado, né? Não, eu acho que não dá mais para caminhar dentro da instituição, porque a instituição se corrompeu. Tem muita gente que não presta lá dentro. Como eu não me incluo nesse grupo, eu vou me abster para que eu não seja contaminado por aqueles que estão lá que não prestam. Então eu vou praticar a minha fé sozinho, isolado. O risco de, nessa alegoria sobre a maionese, perder-se o estado de conservação é enorme, é gigantesco. E daí eu posso cair nesse lugar de achar que eu tenho uma fé, quando na verdade eu perdi a fé. Olha aqui um ouvinte dizendo, meu vizinho bebia muito, JR, ele batia na mulher, ele se converteu, né? Ela se converteu, orou por ele se converteu e hoje é um evangelista da casa do Senhor. Que lindo, só que depois, quem saiu da igreja foi ela. Hoje ela bebe, ela fuma, ela xinga e diz, olha a frase que ela diz, que a nossa ouvinte diz, que ela diz. Ele tem que pagar tudo que me fez. Ué? Olha o desejo de vingança, eu sei lá se isso não estava ali acumulado, né? De alguma forma o inimigo também se aproveita disso, né, não, pastor? Estamos vivendo um período, JR, um momento na história da igreja em que as pessoas estão confundindo seguir a Cristo, viver a vida cristã, com determinados momentos em que, por situações emocionais, elas procuram socorro na igreja, acham que estão sendo atendidas ou acham que estão vivendo a fé, mas depois daquele passa aquela euforia ou passa aquela necessidade, ela volta ao estágio anterior, porque ela nunca compreendeu o que é realmente seguir a Cristo, que é diferente de abraçar por alguma circunstância, alguma dificuldade, alguma crise, o que ela sofria na mão do marido, de repente ela procurou socorro na igreja, teve até um amparo, mas ela mesma não conseguiu entender o que ela estava fazendo ali. E aí esse marido, porque o Espírito Santo de Deus opera, é alcançado e de repente ele realmente se converteu e ela que nunca conheceu volta ao estágio anterior. Então isso é muito comum e eu encontro isso na minha vivência como pastor e eu creio que todos os pastores aqui presentes devem estar lidando com isso com muita frequência. Ia tocar justamente nesse assunto, né? Da dependência emocional. A mulher ficou ali tempos orando por ele, e eu imagino porque a minha mãe passou por isso com meu pai, de ir para círculo de oração, de ir para as orações, e muitas vezes se torna enfadante de você tá orando e você muitas vezes não tá vendo resultado. E quando essa pessoa vem para Jesus, recebe Jesus, você fica meio assim, o que eu vou fazer agora? Né? O que eu vou fazer na minha vida agora? Já orei, já tá aqui. Eu acredito, já alcancei a minha bênção, né? Estabeleça outras metas cristãs para você, ore pela sua casa para que o Senhor possa dar esse equilíbrio para todos, equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, para que todos possam caminhar juntos. E uma coisa muito bacana, JR, que eu vejo que falta muito nos lares é o nosso famoso culto doméstico. Boa. Né? A gente sabe que é algo que o pessoal às vezes quer fazer um culto doméstico de 3 horas. Meu pastor sempre diz isso lá na igreja. Irmãos, ele incentiva a igreja a fazer cultos domésticos. Ele fala assim, comece com um pouquinho. Faça uma conferência. Né? Não é uma conferência. Bota lá 5 minutos, traga o Espírito Santo para dentro da sua casa. É que muitas vezes a gente só quer buscar Deus lá dentro da igreja. Boa, né? E a gente esquece que a igreja somos nós. A gente precisa levar a igreja para dentro da nossa casa. E acontece essa confusão toda. Olha aqui, gente, muitos ouvintes compartilhando essas suas dificuldades. Uma delas de JR, orei muitos anos pela conversão do meu esposo. Hoje ele está batizado e muito ativo na igreja, só que na igreja, palavras dela, tá bom? Vive trocando olhares com certas mulheres na igreja e nos horários de culto eu estou sempre sozinha no culto, ele está sempre ajudando
na tesouraria da igreja, ajudando a tesoureira a fazer as anotações. Nós vimos pôr tesoureira entre aspas, há uma desconfiança muito clara do comportamento dele, inclusive do comportamento dele em relação a outras mulheres na própria igreja. Já alertei várias vezes sobre esse fato, mas ele me recrimina dizendo que não estou apoiando ele no trabalho de Deus. Será que realmente estou errado em alertá-lo? Confesso que essa atitude está me esfriando, ou seja, ela reage contra este problema a partir da reação dela com a própria igreja. Não quero mais ir. JR, normalmente as mulheres não se enganam nesses assuntos, é o que eu tenho aprendido. A gente não pode excluir a possibilidade de um equívoco, mas normalmente, eu acho que depois até a pastora aqui pode completar, mas normalmente elas não se enganam em relação a isso. E outra coisa que é importante lembrar, JR, que muita gente confunde vida cristã com ativismo na igreja. Boa. É preciso fazer uma distinção. Se o que eu faço na igreja traz problema para dentro da minha casa, eu tenho que repensar. Se o que eu estou fazendo dá mais tempo para os outros e não está dando tempo para minha casa, eu tenho que repensar. Eu acho que é preciso que essa irmã sente com esse marido, converse, e eles sejam orientados, quem sabe, pelo pastor, para que as coisas sejam colocadas. Ela recorre a quem? Ela recorre a quem? Ela conversa com o esposo dela, pastor, presidente? Ela recorre ao marido dela e fala, porque ela já falou com o marido. O marido está dizendo, você está implicando, não é nada disso, você não está me dando apoio no ministério. Eu tenho um precedente bíblico, histórico, que eu queria usar nesse viés que nós estamos. Né? Ninguém é forte. Não sei de onde tiramos isso, que nós somos fortes. Jesus disse, você é forte, tudo bem. Mas se não foi Jesus que disse, se não foi o Espírito Santo, então, se a gente diz que é forte, então o embasamento não é o mais real. Mas entre o ano 60 e 66, Pedro, que nunca andou em Roma, é uma coisa que eu gosto de destacar, mas tinha ido para Roma preso, porque ia ser morto, ele junto com Paulo, mas consegue fugir. Não é a primeira vez que ele sai de prisão fechada, né? Ele saiu, né? Mais uma vez ele sai de Roma e por uma fronteira ele está fugindo. É o que diz a tradição bíblica, tradição histórica da igreja. Quando ele está saindo, curiosamente, ele vê uma pessoa conhecida entrando, barbudo, cabeludo, com aquele jeito, né, incomparável. E, Jesus! Você não, é Jesus. Jesus! Pausa por um instante. Por um instante. O que o senhor vai estar fazendo em Roma? O pau está comendo. O que o senhor está fazendo em Roma? Aí diz a tradição que Jesus disse, vou lá morrer por você de novo. Vou lá morrer por você de novo. Então há pessoas que a gente tem que andar a segunda milha, a terceira, a quarta, e talvez nunca largá-la. Porque se largar, uma hora que seja, ela pode cair. Não está na Bíblia, o pastor está contando, aliás, o pastor não, presidente, que é pastor, naturalmente, e ser pastor é muito melhor, mas ele está contando a tradição, uma tradição histórica que declara isso, que uma ilustração muito interessante. Eu acredito... Aqui um ouvinte dizendo, JR, eu orei durante 10 anos pela conversão do meu esposo, hoje ele é diácono e eu continuo orando para que ele permaneça nessa mesma fé. Não abro a guarda nunca, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, a quem eu quero agradecer pelo carinho da audiência, como quero agradecer os nossos debatedores pela fala de cada um deles e a exposição dos nossos temas aqui. O quanto é importante você lembrar que a nossa luta, ela só acaba quando nós somos chamados à presença de Deus. Até lá, nós estamos em guerra. Parece que não. De vez em quando parece que nós estamos na Disney cristã. Uma coisa de tá todo mundo brincando, não tem nada acontecendo, nós estamos vivendo na mais absoluta tranquilidade e paz. Basta uma breve pesquisa no mundo missionário, onde a igreja perseguida tem sido alcançada, e você vê como a fé está sendo colocada à prova o tempo inteiro. E como nós podemos ler a Bíblia e observar que a tendência do ser humano é esfriar. Então, mais uma ilustração aí agora é do lápis, né? Você pega um lápis, o lápis só tem um jeito de ficar em pé. Não tem outro jeito de ficar em pé.
Eu não sei se vocês conhecem outro jeito do lápis ficar em pé. Marcela, que é especialista em lápis, conhece não, Marcela? Eu só conheço esse aqui, ó. Isso aqui é uma caneta, nem a caneta fica em pé. Assim, o lápis, você coloca ele assim, com a ponta para cima, a ponta para o alto, e a ilustração não é essa, né? Ele fica paradinho. Só tem esse jeito. Você botar assim, ele cai, se botar assim, ele cai, se botar assim, ele cai, se botar assim, ele cai. A tendência do ser humano é a queda. Se nós não estivermos apontando para o alto, e aí sim vem a aplicação, segurando firme nas mãos do Senhor, nós estamos perdidos. Pode ser o maior. E é por isso que a Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, veja que não cai. Não é isso? É verdade. Presidente, não é aquele que está em pé. Tem gente que erra o versículo. Aquele que está em pé, não é aquele que está em pé, não. Aquele que pensa que está em pé. Veja que não cai. Ou seja, você tá de boas aí, rompendo em fé? Ô, meu queridão, continua firme. Minha irmã, continua firme. E se alguém não está, nós não podemos deixar de lutar. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô, Marcela Bastos, então nós temos aí agora esse desafio extraordinário para os pastores debatedores. Nós vamos abrir agora? Nossos pastores são todos craques e já tinha pastor esperando, que ouviu ontem. Tá na expectativa. E quando eu liguei para confirmar, cozinheiro, jogador, me perguntou. Surpresa. Se ele vai topar, eu não sei, né, pastor? Cara dele aí. Hashtag seleção, olha, gente, é o seguinte, hashtag seleção debate 93, hashtag seleção debate 93, você vai poder indicar nome de pastores debatedores para compor aqui a seleção. Nós vamos montar um grande time. O jogo será no dia 21 de dezembro, à noite, 7 horas, no Clube do Zico, no CFZ. Então é um terreno propício para a prática do futebol. E aí muitas meninas, ouvintes nossos, dizendo, e as meninas? E eu estou aqui, ó, aberto a sugestões, ideias, mas é claro que num confronto direto com os marmanjos que lá estarão, não dá. É uma coisa, é lógico que o nosso time é um time de pessoas elegantes, mas eu não sei quem vai ser o outro time. Exatamente. Nós vai ter um jogo contra. Mas aí fica a dica, de repente, pro ano que vem a gente pedir ao pastor Ricardo. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, por isso que eu tô aberto à ideia, não, pode ser, mas é muita gente, né? Assim, eu não duvido, não. Eu tô animado, mas eu queria dar uma outra dica que é importante. Os maridos das debatedoras podem ser indicados para compor essa seleção. Ontem mesmo aqui nós tivemos, né? Pastor Edson, marido da pastora Carla, zagueirão, que já está com a gente aí zagueirão, na zaga. Quero ver alguém passar. Eu quero ver alguém passar. Ele é zagueirão mesmo. Então, muito bem, Marcela Bastos, o nosso ouvinte pode participar com a gente agora pelo nosso WhatsApp, hashtag Seleção Debate 93. Você pode indicar aqui agora pra gente, sempre com a hashtag. Se não for na hashtag, não pode. Hashtag Seleção Debate 93, hashtag Seleção Debate 93. Você pode indicar o nome de um pastor debatedor que participa conosco, ou até do esposo de uma pastora ou uma menina da mesa. Nós temos várias aqui participando com a gente e vão pensar. Eu tô aberto a ideias. Aliás, eu sou apenas mídia. Eu levo as minhas ideias para as pessoas e levo as ideias dos ouvintes para as pessoas. Você dizer que você é o dono da bola. Dono da bola também, mas ele isso é o dono do time. Eu tenho um presidente, tá aqui ao meu lado. Ele é aquele sou o superintendente. Entendeu? Ele tá com a bola, foi chamado para jantar, para almoçar, acabou o jogo. Fica firme. Então você participa com a gente aqui no nosso WhatsApp da 93 FM, são 11h32, 11h32 aqui na 93 FM. Aliás, o técnico do time de futebol. Já tem nome? O técnico tem nome. Eu tô só esperando o ok final. Foi um excelente jogador de futebol e treinador com experiência no Brasil e na Europa. Será o treinador do nosso time. Será o treinador do nosso time. Esse time aqui tem Olha, você tá de brincadeira. Vai ser a atração da noite, porque tem um jogo lá de atletas que estão jogando ainda. Tem um jogo deles. Que geralmente é o principal. Vai ser a preliminar. Estamos juntos no Debate 93. Aqui o ouvinte já me deu ideia. JR é diretor executivo. Gostei. Eu fiquei bem nesse lugar. Diretor executivo? Sei. Fiquei bem, que presidente nós já temos. Tá aqui, ó. Pastor José Magalhães Furtado, que vai no jogo no dia 21 de terno.
Não vai, não. Vai, é presidente. Presidente só anda de terno. Vamos lá? Vambora. Então, o John pediu a Daniela em casamento em plena Times Square, lá em Nova York. Mas logo depois do pedido, o que aconteceu? O anel caiu em um bueiro. O circuito de câmeras registrou o momento, que acabou viralizando nas redes sociais e engajou os policiais na busca. Na verdade, não ontem, mas na segunda-feira, no domingo, a polícia de Nova York publicou no Twitter que tinha achado o casal, já que o John e a Daniela são moradores de Londres. A polícia nova-iorquina agradeceu o empenho dos usuários da rede social na busca do casal e afirmou que o casal atrapalhado vai receber em casa o tão sonhado anel de noivado. E aí a gente pergunta: houve quem dissesse que é melhor cair fora enquanto é tempo. Que isso? Porque isso é um sinal de que esse casamento não vai dar certo. Foi o que as pessoas disseram. Aí a gente, afinal de contas, quais os sinais que apontam que um relacionamento é da parte de Deus para nossa vida? E como evitar escolhas erradas quando o assunto é casamento? Vanessa, eu vou começar ouvindo a sua palavra sobre esse assunto e quero ouvir a sua opinião. É sinal que deu errado ou segura esse homem ainda sem o anel? Não, eu acho que ele era atrapalhado mesmo. Tem isso, não tem? Tem, com certeza, porque eu acredito que quando é para dar errado, quando é para dar certo, né? A gente tem indícios e quando é para dar errado também tem indícios. Eu falo muito para os meus adolescentes lá: você quer saber se uma pessoa é de Deus? Não precisa de profecia, não precisa de revelação. Você vai para a palavra de Deus e vai perceber se esse rapaz, ele é crente, é cristão, tá ali com comunhão com Deus. Você vai ver se ele é trabalhador, né? Se esse menino, ele gosta de trabalho, se ainda não tá na fase de trabalhar, mas se gosta de estudar, tira boas notas. E terceiro lugar, se essa criatura é um bom filho, porque da maneira que ele trata os pais, ele vai tratar você. Então acredito que essas três coisas aí é uma santa revelação do céu para saber se uma pessoa é ou não de Deus para você. Porque muitas vezes, JR, já aconteceu de eu ouvir uma adolescente, tava namorando com um rapaz, eles foram num círculo de oração, num trabalho de oração. Amo o trabalho de oração, porque eu sou assembleanossaura, né? Então, amo o círculo de oração, mas eles foram lá e a irmã revelou que ele era de Deus pra menina, que ela falou assim: esse aí é de Deus. Eles se casaram e o casamento não deu certo. Deus estava enganado? Não, Deus não estava enganado, claro que né? Não. Então, acredito que esse tipo de escolha aqui, de um rapaz e uma moça, é uma escolha nossa, né? Lógico, baseado nos nossos princípios cristãos. E eu acho que esses três princípios aí é um bom começo para você perceber se essa pessoa é não, ou não de Deus para você. Não essa coisa, porque eu não sei se os pastores já tiveram essa experiência, quando a dama de honra, o pagenzinho, alguém leva as alianças. Sim. E aí o noivo às vezes vai puxar aquele negócio, o pastor meu, e cai no chão. Sim. Já viram acontecer? E a aliança, quando corre, ela roda, ela vai longe. Ela parece estar motorizada. Não é? Ela só. Tá fugindo. Nesse dedo isso não. É um sinal de quê? É um sinal de quê, pastor Gildo? Vai lá, eu tenho a resposta. Que a lei da gravidade existe. Tá funcionando. A lei da inércia tá de pé. Só isso. Alguém vai dizer: melhor não seguir não, hein? As pessoas são supersticiosas. Não, e mais, é verdade. Sabe o que eu imaginei aqui, pastor Gildo? É o seguinte: a aliança cai, vai rolando, a aliança dela, sim, certo? Sim. Que ele ia colocar no dedo dela. Vai rolando, cai exatamente diante de uma outra mulher. É um sinal. Meu Deus. Da ex. Eu não ia falar. Mas a ex foi? Não ia falar. Mas já pensou? Meu Deus. Pois é. Aí o pessoal vai dizer o quê? Podem dizer o que for, mas não significa nada. É só o funcionamento das leis da física. Não tem problema nenhum. Agora, pegando a palavra da pastora Vanessa, é muito importante lembrar, JR, que nós não podemos estabelecer a emoção como fundamento para as decisões, especialmente as decisões que têm repercussão para toda a vida. O que a pastora Vanessa acabou de dizer é que a pessoa tem que parar e pensar no que está fazendo. Tem que usar critérios objetivos de análise, isto é, como é que ele trata, foi dito, né? Como ele trata os pais. Isso é uma coisa que é fácil, é perceptível.
dá para medir. Ele grita com a mãe, ele xinga o pai, ele desobedece. Então são coisas que a gente percebe racionalmente. As emoções não podem ser fundamento para uma decisão tão séria quanto escolher com quem você vai viver, com quem você vai se casar, lembrando que Deus não escolhe companheiro para ninguém. É você quem vai escolher, é você quem vai conviver e é você quem vai ou se alegrar ou chorar pela escolha que você fez. Eu diria que tem uma outra característica que eu diria que é super fundamental. Eu agora em janeiro eu completo 10 anos de casado, são mais 2 anos e meio de namoro, 12 anos e meio juntos. Um beijo para minha esposa Caroline. Se você está num relacionamento, se você pretende entrar num relacionamento, a gente está considerando o contexto da igreja, né? Você é cristão, a pessoa também é cristã. E você não consegue detectar que nessa pessoa não há a chamada marcha ré. Se a pessoa não consegue, com uma certa facilidade, reconhecer algum erro e voltar. A vida do cristão, basicamente, é uma vida de renúncia. Como é que dá para conviver com alguém que não está disposto nunca, jamais a dar um passo para trás? Nunca, em situação nenhuma. Quer dizer, ele sempre tem a última palavra e a última palavra dele está sempre certa. Não consegue ceder, né? Nunca consegue ceder, nunca consegue. Não, realmente eu errei, me perdoe. Aquele dia, aquela hora eu estava errado, eu refleti. Porque a vida do cristão tem a ver com a cruz, tem a ver com a renúncia. Então, se você está no contexto religioso, você é da fé, ele também é da fé. O que vai manter vocês unidos, me parece que é justamente a presença dele no casamento. A presença do Senhor no casamento. Ou seja, não serão 2, serão 3. Você, ele e o Senhor. Então, se você não tem esse lugar de se encontrar com ele aos pés da cruz, clamando por misericórdia, clamando por perdão, me parece que é impossível de dar certo. E claro, a colocação que a Vanessa fez aqui com relação ao tratamento do ambiente que ele tem em casa, com o pai, com a mãe, com a avó, com o irmão, é um termômetro muito bem perceptível, com muita indicação do tipo de ambiente que você vai ter quando você estiver sozinho com ele. Olha aqui, minha gente. Um ouvinte conta, ou ela conta a história, pastor, presidente. No dia de comprar aliança para o noivado, os noivinhos foram lá, né? Aí o shopping sofreu uma tentativa de assalto. Jesus. E eles, na correria, acabaram no chão da joalheria. Aí eles perguntam. Eles falam, né? Ela conta. Oramos antes de sair para Deus abençoar a nossa união. Sinal ou uma história para contar para os nossos netinhos? Essa história do sinal é forte. Presidente, se eles caíram, se estavam na joalheria, no chão, ajoelhados, é um bom sinal. Fazendo uma oração. Eles oraram bastante. Plenamente. Eles oraram bastante pela sobrevivência. Quebrantamento. É uma história, né, pastor? Não é um sinal, né? Veja bem, né? Essa religiosidade brasileira e mundial, maravilhosa, né? Mas às vezes se inventa algumas coisas que depois, para se manter, que Deus mandou fulano casar com fulana. Por favor, isso é competência tua, a escolha é tua. Né? Nenhum juiz vai aceitar, seu juiz, eu quero casar com ela porque Deus me mandou, Deus falou, por favor. Isso é competência tua, né? Outra coisa que eu acho também interessante é que eu estou fazendo agora em janeiro também, aproveitar que meu nobre pastor citou aí o seu feliz casamento. Eu estou fazendo 40 anos agora de casado. Meu Deus. Só 30 na minha frente. 7 de janeiro. Só 30. Então, casamento é um dia de cada vez. Boa. Não é por semana, não é por mês, é um dia de cada vez. É renúncia todo dia. É declaração todo dia. Eu quero estar com ela, eu quero continuar, né? É intencional, né, pastor? Eu não sou uma pessoa muito fácil, JR, deixa eu confessar. Presidente? Não sou muito fácil, né? Não sou muito fácil. Mas eu reconheço que é preciso pagar o preço todo dia, né? E a pessoa que quis casar comigo, por sinal, tá vindo de São Paulo, da casa da filha pra cá. Primeira vez que eu estive com ela. O tom de voz mudou completamente. Primeira vez que eu estive com ela. Aí terminou, conversamos, aí eu falei assim, eu queria namorar com você, o que você acha?
Aí ela disse assim, vou pensar, depois eu te respondo. Há 40 anos que eu estou esperando essa resposta. 40 anos que eu estou esperando essa resposta. Porque uma resposta, uma atitude é mais do que uma resposta, né? Então eu entendo, né, que essa gente nova, essa gente com muita informação, com muita capacidade, tem que querer, tem que pagar o preço todo dia. Não basta só pedir oração, não basta dizer que Deus mandou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Você tem que querer e pagar o preço. Muito bem, minha gente, essa aqui é uma homenagem ao nosso querido presidente aqui presente. Muito bem, o ouvinte está acompanhando e falou assim, o Bolsonaro tá lá. JR, quando eu tava aqui para ficar noiva, diz aqui um ouvinte, eu fui tirar a aliança para mostrar para minha prima. Ê, prima, a minha aliança caiu, saiu rolando, eu pisei em cima dela, ela virou um 8. Ou tem uma... Ou a aliança, né? É o sinal do infinito, ó, pra sempre. Não foi o que deu, não. Falou, JR. Se eu tivesse visto isso, eu não teria casado com ele, que foi uma batalha muito grande. Mas tá aí, é o sinal do infinito, né? Tem esse significado também. Muito bem, são 11h45. Agradecemos aqui a fala dos nossos queridos debatedores e um deles pergunta: se o homem e a mulher não escolhem, como fica a história de Adão e Eva? JR, nós sabemos que o primeiro casal foi formado por Deus, tanto um quanto o outro. Mas daí para frente, a história muda, né? Nós sabemos que Deus nos fez, nos deu capacidade para escolha, nos deu discernimento para perceber o que é bom e o que é ruim. E em nenhum outro lugar, em nenhum outro momento na Bíblia há citação, a não ser do caso do profeta Oséias, que Deus manda alguém casar com alguém. Fora disso, não há nenhuma citação. Sim, pastor, acho que é bom colocar que esses dois casos, né, tanto que o ouvinte levantou contra de Oséias, não são apresentados na Bíblia de forma que a gente possa estabelecer a partir dessas experiências doutrina. Não é parâmetro. Não, por favor. Esse ouvinte diz que Adão e Eva foram escolhidos um para o outro, né, pelo Senhor, mas isso também não impediu que houvesse conflitos entre eles. Sim. Hoje em dia o relacionamento, né, poderia ser entendido como uma união que não foi da vontade de Deus. Quer dizer, tá falando de Adão e Eva. Se olhar para trás, assim, ó, tá vendo? Ela é interessante, ela fez uma escolha que prejudicou profundamente, ele não teve um posicionamento, também embarcou, ele também escolheu quando ela escolheu, e a vida dos dois foi pro espaço do ponto de vista imediato. Né? E o resultado tá aí, nós estamos aqui pagando preço até hoje. 11h46 na 93 FM. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui, a Marcela vai apresentar aqui os nomes que estão sendo indicados, várias pessoas indicadas, tem gente até indicando para posição, não é, Marcela? A turma já dá a escalação completa, tá pensando? Escalação completa. Ontem aqui nós tivemos a indicação do pastor Fábio Nunes, a autoindicação do Fábio Nunes para o gol. Ele foi indicado pelo ouvinte, pelos ouvintes, e ele disse, ó, eu agarro. Hoje um ouvinte indicou o pastor Rômulo Rodrigues. Para o gol. Ele tá um pouquinho, né? Não, mas ele agarra direitinho. Mas ele tá um pouquinho. Ô, JR. Um pouquinho em forma. Ô, pastor. Eu terminei de falar. O senhor tá ouvindo bem, né? Agora, eu não sei, um ouvinte aqui indicou o pastor Elvis Breves para o goleiro. Acho que eu não sei. Tem alguém aqui à mesa dizendo que talvez não seja uma boa ideia. Ô, Vanessa. A não ser que ele pule bastante. Pega o microfone aí, Vanessa. Pega o microfone aí. Olha, eu acho que o pastor Elvis, ele podia ficar de gandula. Você acha que no gol não dá, não, o pastor Elvis Breves? Eu acho que ele tá precisando de um pouquinho mais de tamanho. Entendi. Então ele. Pastor Elvis, amo você, hein, pastor? E no caso do Elvis não tem jeito, né? O do pastor Rômulo tem. De repente o pastor Elvis é levinho, quem sabe ele não corre na frente lá pra atacar. Atacante. O ouvinte escalou pro gol, vai jogar no gol. Eita. Mas não escalou o pastor Elvis pro gol. Marcela, é o seguinte, nós vamos ajudar
a compor o outro time. Eu acho que ele tem que ficar no gol. Do outro time. Do outro time? Do outro time. Pra participar, pra interagir, pra ficar assim meio a meio. Entendeu? Então nós vamos escalá-lo pro gol do outro time. Não é isso, mas é pra dar oportunidade a todo mundo, Marcela. Entendo. Tá todo mundo Eu tô tendo a revelação aqui de quem vai ganhar esse jogo. Porque ontem você disse que o nosso time seria de mais de 30 pessoas. Tem que ter. Tem que ter. Porque vocês vão jogar, tipo assim, E o campo 5 minutos, 3 minutos. Exibição, né? Exibição. Ninguém pode ficar muito tempo, tem que dar espaço pro outro. É humildade. Nosso time vai chamar humildade. Quantas trocas? Quando o cara achar que tá arrebentando, a gente tira. Entendi. Tá bem, irmão? Tira, sai aqui. Poxa, tô indo bem. Humildade. Entendi. Estamos juntos no Debate 93. Vou guardar o coração, né? Vamos lá, a mãe australiana desabafou em seu Facebook, dizendo que está fazendo controle de danos desde que uma professora da filha dela, que tem 6 anos, contou à menina que o Papai Noel não existe. A mãe afirmou que ao revelar a verdade, a professora tentou destruir o espírito da filha e de outras 22 crianças. A mãe contou ainda que a professora perguntou aos alunos qual feriado se aproximava e que quando eles mencionaram que era o Natal, ela disse, Papai Noel na real não. E os presentes são colocados pelos pais de vocês embaixo das árvores. A Lisa, que é a mãe, se queixou que além disso, a professora aproveitou o embalo e falou a verdade sobre o coelhinho da Páscoa e a fada do dente. E aí a gente pergunta, qual é a sua opinião sobre esse? E aí? Vanessa, isso é delação premiada. Já entregou todo mundo, entregou o coelhinho da Páscoa, a fada do dente, o Papai Noel. Enfim, eu acredito no seguinte, como a gente tem princípios cristãos, eu desde pequenininha sempre falei para as minhas filhas, né, contei, essa mãe aqui, eu não sei qual é o contexto que ela tá, né, uma mãe australiana, eu não sei qual é o contexto, a gente vai entrar aqui num debate, também eu quero puxar um pouquinho para esse lado, porque esse ano, JR, eu tô até um pouco preocupada, a minha filha passou para um colégio federal. E pela primeira vez, ano que vem, ela vai estudar no colégio, vai ter as aflições de escola sem partido, ideologia de gênero, e eu tenho conversado muito com a minha filha sobre esse assunto. Uau. Eu acredito que quando os pais conversam com os seus filhos já antecipadamente sobre determinados assuntos, o aluno ele já vai chegar na escola pronto para aquilo ali, né? Pronto para ouvir. Acredito. Agora, uma professora chegar e a esse ponto, né, e acabar com a infância da criança é complicado. Porque... Ela mentiu? Não, de maneira nenhuma. Eu faria uma observação que me parece que é muito importante o tom com que as coisas são ditas. A gente pode pegar um exemplo na Bíblia, quando um profeta está encarregado de chegar diante de um rei e dizer que aquele rei cometeu um pecado diante do Senhor, caso entre Natã e Davi. Você pode dar a mesma notícia de maneiras diferentes com tons dos mais variados. Se ele entra, se ele mete o pé na porta, se ele bota o dedo na cara e fala, você não presta, você é um miserável, possivelmente ele não sairia dali inteiro. Mas ele chega respeitosamente, rei, boa noite, como vai sua majestade? Então, ele tinha uma história, conta aquela história toda, para no final falar, então, rei, esse homem que o senhor falou que tem que morrer é justamente o senhor, vossa majestade. Totalmente respeitoso, disse a mesmíssima coisa. Então, a Vanessa já falou sobre as filhas dela, eu faço mesmo com a minha filha vai fazer 5 anos em janeiro. O tom que você usa para falar que Papai Noel não existe, para uma criança, pode sim deixá-la muito triste, ou pode deixá-la meio aquele momento Luna, de sério que não existe? O que mais tu tem para me contar? A Luna. Luna é um personagem de um desenho infantil que ela passeia pelas descobertas. É uma mini cientista, tudo ela quer descobrir. Não é Dora, não? Não, a Dora é a Dora Aventureira. A Luna é mais do pensamento científico, empírico. Muito bacana o desenho. Então, eu não sei, né, como a Vanessa falou, não sei qual foi o tom que essa professora usou. Se ela estava num dia ruim, se ela não recebeu o 13º e gritou isso com a turma, é um clima diferente. Mas o que acontece? A criança sai de casa, no shopping, na rua, na padaria, no açougue, tem um Papai Noel. É verdade. Que o Papai Noel existe, ela tá vendo ali, tá ali, O que tem que trabalhar é essa questão que ele entra na chaminé, porque talvez, aqui não vem. Na única chaminé que ele entraria aqui no Rio,
vai dar em nada que essa aqui da Vida do Brasil, que não funciona mais. É não, presidente? Sim. Do sabão não sei o que lá ali. Nem tem mais, acabou. Né? Que nem tem mais, já foi Então, entendeu? Essa ideia do filme americano, que é isso que a gente vê. Final do ano agora começa um monte de filme americano. SBT, então, nem se fala. A discussão já tá tem Natal, Casa do Chocolate. Netflix também, fábrica, só tem filme de Natal. Pelo amor de Deus. A discussão passa um pouco também pelo pensamento da criança, que é mágico, ele muito fantasioso, trabalha com a fantasia. E como nós, cristãos, cultivamos essa ideia dentro dos nossos lares, né? No caso lá da Austrália, a gente sabe que a cultura saxônica, a cultura dos ingleses, britânicos, etc., é muito, a ideia do Papai Noel, a ideia desses mitos é muito forte. Isso faz parte da cultura deles, está entranhado na cultura deles, não tanto quanto a gente que é uma cultura importada. Mas, de todo modo, é preciso lidar com essa questão da fantasia e do pensamento mágico que é natural na criança e que precisa ser trabalhado de tal maneira que a criança cresça com isso. No meu entendimento, nos lares cristãos, desde pequenas, as crianças devem ser orientadas para entender que isso são símbolos, são fantasias e que não existem na realidade. Eu acho que os pais devem trabalhar dessa maneira, até para que depois não haja nenhum trauma, fantasia. Tem um vídeo nosso aqui dizendo que o papel de dizer isso, como o senhor disse, é da família, não da escola. Exatamente. Da professora que vai chegar e vai dizer, assim, pode até sair de um coleguinha para o outro coleguinha, mas não a professora chegar e falar, né? Pelo menos é o que está falando aqui um ouvinte. Vocês concordam com essa ouvinte? E se é a primeira vez que ela está ouvindo isso, está ouvindo tarde. Né? Se a primeira vez, se a professora tem que fazer o papel da mãe, né? Tá meio desfocado. Mas são 6 aninhos, não é isso? Mas mesmo assim. Não, e dependendo da família, ela vai acreditar no Papai Noel até, né, o pai, até a adolescência. Essa ideia. Chegar ali toda noite, tem família que tem isso como tradição. Chega o Papai Noel vai na casa, deixa os brinquedos lá na meia-noite. Tem toda uma tradição. Nós, como cristãos, eu desde pequena, eu falo para as minhas filhas. Eu tenho uma filha agora, vai fazer 15, e tem a Thalita de 11. Eu falo sempre para elas, desde pequenininhas, Papai Noel não existe. E tento trazer para elas a realidade do Natal. O que é o Natal? O que é a Páscoa, né? As minhas filhas hoje estudam num colégio confessional e que automaticamente também já me ajuda nisso, né? Tem a distinção entre o Papai Noel e o Papai do Céu. É esse o Papai do Céu que a criançada tem que aprender, os adultos têm que lembrar. Que alguns esquecem disso. Mas veja, a acusação aqui é que a professora tentou destruir o espírito de Natal da filha. E muita gente acha, até porque, veja bem, acontece um negócio diferente mesmo no Natal. As pessoas no elevador se cumprimentam. Sim. Dão presente. Dão presentes, entendeu? Gente que querendo matar o outro, dá um presente pro outro. A família se encontra. Então você tem algumas movimentações que são dessa época, mas não tem a ver com o espírito de Natal, como os gringos adoram colocar o espírito de Natal, aí colocar as musiquinhas, vem umas asinhas, guirlanda pra tudo quanto é lado, não tem isso no filme? Carolines. É o quê? As músicas de Natal, as canções de Natal. Carolines. Gostei do nome. Essa é uma irmã nossa? É ouvinte? Caroline? Não são ouvintes, não. É o quê? A irmã americana. Sim, pastor, pode continuar. Eu só estava dizendo que isso que você está falando chama isso, exatamente, são as Carolines. Aqui os ouvintes estão também bravos aqui, dizendo que a professora errou. A professora não devia ter dito isso na sala de aula. Mas também que os pais erraram e não ter dito isso lá. E a mãe tá mais errada ainda, que em vez de reclamar com quem precisa reclamar, coloca no Facebook, vai para o mundo inteiro e nós vamos discutir esse assunto aqui no Debate 93. Essa mãe não é brincadeira não. O fato, gente, é o seguinte, nessa época do ano, as pessoas estão recebendo 13º. E existe um espírito de Natal que é muito complicado. Ele quer pegar aquele dinheirinho a mais que você recebeu. Você fez planos, disse, vou pagar aquela dívida. Você fez planos, vou investir no reino de Deus. Aí vem esse espírito mau e diz assim, ho, ho, ho. É o espírito de Natal capitalista. Abra teu olho, ouvinte. Abra teu olho. E ele chega lá, enfim. Agora tem muita gente. Vocês acham que é errado um cristão
fazer o papel de Papai Noel numa loja dessa, um gordinho assim, ou com almofada, e fazer o trabalho? Você acha que ele está enganando as crianças, ou isso pode ser uma forma até de evangelização? Eu entendo que se isso vai contra seus princípios, né, então acho que ele está fazendo a coisa errada no lugar errado. Né? Se é questão da diversão, né, fazer uma brincadeira com as crianças, aí cada um... Trabalhar não pode? Trabalhar? Não, mas como Papai Noel? Depende do espírito que ele está ali querendo destacar. Ué, ganhar dinheiro. Então, isso é um trabalho. Aí não tem nada a ver com mística, né? É um trabalho. Aí trabalho como Papai Noel, como gari, como professor, como... Né? Eu colocaria na mesma categoria dos super-heróis. Ele está ali como poderia estar de Homem-Aranha em outra época, ou de Super-Homem em outra época. É só um produto da indústria cultural. E se ele fosse coelhinho da Páscoa? A mesma coisa? Não? Silêncio. Seria mais complicado? Eu sou da seguinte teoria, né? Teoria e prática também. O Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, a Fada do Dente, como já foi falado aqui, tudo isso é produto do mercado para vender, para fazer. Então, eu acredito que a gente tem que sim passar essa ideia do Coelhinho da Páscoa. A nossa igreja sempre coloca lá ovelhinha, né? Manda as crianças fazerem ovelhinha para saber o real significado disso. E a mesma coisa com Papai Noel. E como o pastor já bem disse aqui, se a pessoa não acredita naquilo ali, para que ela está fazendo aquilo, né? Então, acho que vai muito do que você acredita como verdade para sua vida. Concorda, pastor? Porque nessa época, no dezembro, você vai tocar nesse vespeiro? Meu Deus, meio-dia no... É um assunto que se parar para a gente conversar mesmo, vai render muito, e esse WhatsApp vai entrar em crise. Não, eu tô falando só do cara trabalhar. Não tô falando do Papai Noel e a igreja. Sobre a questão do trabalho. Se tem guirlanda na casa. Papai Noel aceitar Jesus, quem sabe? Se monta a árvore de Natal em casa ou no templo. Não, tô falando nada disso ainda. Ainda. A colocação que me antecedeu do pastor, nosso presidente aqui, pastor José, tem um pouco de luz sim acerca disso. Eu vou encarar isso só como um trabalho? Se eu disser que sim, eu posso abrir precedente para outras perguntas. Então, qualquer trabalho remunerado, legal aos olhos da lei, pode para um cristão? Esquece o Papai Noel, ele pode trabalhar como bartender? É trabalho. Que é isso? Bartender é quem prepara bebida alcoólica em bares, casa de festas, casa de shows. É trabalho, carteira assinada. Pode. Então, se eu só encarar aquilo como um prestador de serviço, pode. É trabalho, é dinheiro. Então, é uma discussão um pouco mais ampla. E tem também essa questão da mensagem que eu estou passando. Tem gente que se incomoda com isso, tem gente que não. Estou trabalhando. Mas e que mensagem eu estou passando? Eu estou perpetuando a crença nesse mito, nessa tradição, nessa lenda. Me incomoda? Tem gente que vai dizer que não. Eu particularmente, apesar do alto dos meus anos de vida, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, eu reconheço. Ouvinte dizendo, aqui em casa não tem a fada do dente, é a mãe do dente. Boa. Agora, aqui no Brasil não tem esse negócio da fada do dente, né, gente? É bem menor. Como é que é o negócio nos Estados Unidos? Em relação a bem a menor. fada do dente, ela vem, você coloca o dentinho embaixo do travesseiro, né? E a fada do dente vem de madrugada, que já pra mim já ia ficar desesperada se eu soubesse que havia uma fada na minha casa de madrugada, né? E troca o dente por dinheiro, por dólar, alguma coisa assim, e coloca o dólar embaixo, né? Se fosse dólar, eu até ia receber a fada do dente na minha casa. Então, a criança coloca o dente. Isso. A criança coloca o dente de leite. E o dente de leite vira dólar. Vira um presente, é uma vira um forma dólar. Dela lidar bem com a perda, dor, né? da perda do dente, aquele trauma momentâneo, então tem um prêmio. Mas não tem um consumismo aí não, pastor? Óbvio. Sempre. Não, todos esses mitos foram transformados em instrumentos de mercado. Ou transformados ou criados? O Santa Clausinho lá... Ele não começou como mas produto o Santa Claus, comercial, mas virou. Como ele é hoje, né? impossível não lembrar de refrigerante. Não, o Papai Noel hoje, de vermelho e tal, é um produto da Coca-Cola. Quem criou esse Papai Noel foi a Coca-Cola.
Muito bem. Então tá aí o ouvinte que está participando com a gente, os ouvintes já estão animados, perguntando aqui se pode ou se não pode árvore de Natal. Não vai ser hoje, porque o nosso tempo esgotou e nós vamos tratar sobre esse assunto mais adiante, se você, ouvinte, achar que esse assunto é interessante, né? Se você achar que esse assunto é interessante, guirlanda, árvore de Natal, como é que chama aqueles negócios, aqueles pequenininhos que puxam o carro do Papai Noel? Renas. Gnomos, né? Gnomos, não? Tem gnomo também? Trabalham na fábrica do Papai Noel. Tem gnomo. Eu conheço essa história. Presépio pode? É filme, aquele filme americano. Tem muito disso, né? Tem gente que gosta. Eu respeito a Bela. Estamos juntos no Debate 93. E aí, Marcela, vamos aí a fala aí, o que você trouxe aí pra gente, os pastores aniversariantes, vai lá. Então vamos lá, os pastores aniversariantes, pastor Paulo do Nascimento, do Ministério Rema, em Edson Passos, pastor José Veloso, da Assembleia de Deus em Jacarepaguá, e a Sônia Cristina, que é a esposa do pastor Exir Barbosa, da Assembleia de Deus de Itaboraí. Você tá no clima, né? Canal 100. Tá no clima, tá gostando, né? Nós vamos ter no dia 21 de dezembro o jogaço de futebol com a seleção Debate 93. Vai ser, olha, 21 de dezembro à noite lá no campo do Zico. Nós vamos dar mais informações mais adiante. Agora nós estamos na fase das indicações dos craques para compor. Ontem nós tivemos 30 indicados, foi isso? 31. Aí hoje várias pessoas reindicaram alguns dos 30, mas eles só jogam uma vez. Só joga uma vez. Aí eu não vou falar o Tem vários, ó, tem gente aí que tá com fã-clube. Tem. O Manassés deve ter feito um aviso na igreja. Falou assim, pedindo, por favor, manda o WhatsApp, porque eu não sei se ele joga bem, não. Ué, o bispo Sérgio Nonato, que estava aqui ontem, falou que o pastor Manassés é bom de bola. Mas e o Sérgio joga? Bom, quando a pessoa é ruim, ele acha que o outro é bom, cara. É isso. Não vou fazer uma prévia. Vamos fazer uma prévia. Mas aí tem gente que joga. Tem estilo. Tem. Agora vamos lá, então. Eu vou ler os que foram indicados hoje, então, aí, pela primeira vez. O pastor Anderson do Carmo. Joga. O pastor Lima. Joga, mas pelo gel que ele usa no cabelo, ele não vai botar a cabeça na bola, não. Ele não vai botar a cabeça, ele vai falar assim, vai me despentear aqui. Pode ser o pastor. Que o Anderson usa um gel. Não, mas eu acho que fura a bola. Meu Deus. Porque o gel dele, aquele gel ali. Pode passar na tempestade, furacão, o cabelo dele continua igual. Não vai nem mexer, você vai ver. Vai entrar no campo, vai sair, vai estar intacto. O pastor Lima, o pastor Odalírio da Costa, o pastor Rômulo Rodrigues. É o goleiro que você falou. Isso aí, que a ouvinte já deu Fala que o prêmio vai ser um bolo de banana, se agarrar bem. Ele vai jogar como nunca na vida dele. Ele gosta de bolo de banana. Você vai ver, agarrar todas as bolas que aparecerem lá. E o pastor Elvis Breves. Tá certo. Então nós queremos agradecer aqui os nossos ouvintes, que muitos reivindicaram, alguns que foram indicados ontem. Essa nossa lista tá muito boa. O que é? Elvis Breves. Cadê ele? Ô Elvis, você tá aqui, Elvis? Meu Deus, eu tô aqui. Rapaz, mas peraí, tem um Hammer aqui terrível, que eu tô te ouvindo baixo, mas ô Elvis, é o seguinte, eu tô te ouvindo baixo, não foi uma piadinha não, tá? Mas não quero. Ô Elvis, você foi indicado aqui, meu irmão, pro nosso time, pra ficar no gol. Pra ficar no gol. Na verdade, o ouvinte indicou ele pra jogar. Aí você, que é o dono da bola, fui eu? Misericórdia, Jota, ele tem implicância. Não, eu quero te incluir. A bola é dele. O inimigo tá aí ele disse assim, eu quero te incluir no time. Eu não tô botando pilha, não. Jota. Ele disse assim, vamos botar o Elvis. Posso colocar uma foto aqui pra falar? O Aldemiro tá aqui comigo. Ô Elvis, aqui, mas a Vanessa, ela me desencorajou. Entendeu, Elvis? Cadê você, Elvis? Tô aqui. Rapaz, você tem que me ver agarrando. Eu imagino. Eu fico só citando as parábolas de Jesus, entendeu? Aí, Vanessa, tá vendo, Vanessa? Você não acreditou aí? Tá vendo, Vanessa? Eu acredito, meu amigo, você é top. Eu logo vi que a Vanessa outra piadinha? É outra piadinha? Ela é top? Vanessa, sabe quem mandou um abraço pra você? Valdemiro Santiago. Ninguém vai glorificar de pé quando o pastor Elvis começar a agarrar nesse time. É um palhaço. Ô, apóstolo, o senhor vem aqui pro jogo, apóstolo? Eu vou, eu quero começar na minha igreja.
Das campanhas, sua voz é maravilhosa. Sua voz é uma benção, né? Maior do Brasil, né? O apóstolo, o senhor joga de chapéu ou sem chapéu? Eu jogo de chapéu, né? Porque o diabo fica furioso quando eu tiro meu chapéu. Esse é o pastor Elvis Melo. Obrigado, pastor. Aquele abraço. Aí, Marcelinho, olha aí. Vai ser o goleirão do time adversário, tá combinado. Falou que o diabo vai ficar furioso pra agarrar tudo. E aí, Marcelo, terminou? Terminei. Por hoje é só, amiguinhos. Não tem esse negócio? Por hoje é só, amiguinhos. Tá bom. E aí depois eu vou conversar com os meus amiguinhos da mesa pra saber quem tá dentro. Debatedores, muito obrigado pela presença de vocês. Vanessa Tanaka, obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço. Eu quero indicar meu pastor, hein? Silas Malafaia. Já foi indicado? Já? Então foi indicado. Joga pra caramba. Dizem que joga muito, é baterista e joga bola. Baterista e joga bola. Um abraço pras minhas filhas que entraram de férias, passaram de ano direto. Mamãe tá orgulhosa. Maravilha, muito obrigado, pastor Gilton de Medeiros. Obrigado, JR, é sempre uma alegria estar aqui. Quero deixar um abraço lá para o povo da Igreja Batista Jardim Santíssimo, também um abraço para a equipe do Jornal Novas e para o pessoal da portaria do edifício Santo Seabra, que estão ligadinhos no debate da 93. Muito obrigado, minha gente. Pastor José Magalhães Furtado, nosso presidente. Obrigado, presidente. Eu que agradeço a oportunidade de ter estado nesse debate. Um abraço para todos os ouvintes, um abraço para minha esposa que está vindo de São Paulo e um abraço para todo o povo da Metodista de Duque de Caxias. Pastor Samuel Soares, obrigado, meu irmãozão. Forte abraço. Muito obrigado mais uma vez, é sempre muito bom estar aqui. Um beijo grande para todo mundo que está acompanhando, que você tenha uma quarta-feira abençoada, que o Senhor te alcance onde quer que você esteja. Deus te abençoe. Nós vamos orar juntos, minha gente, clamando ao Senhor pela a cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados. Temos muito a orar e a clamar a bênção e a clamar pela bênção e pela misericórdia do Senhor. Vamos orar pelo nosso Rio, vamos orar pelos aniversariantes, pelo nosso estado, pelo nosso país. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos por tua bondade, por tua misericórdia. Nesse momento, ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor se faz presente em nossas vidas e te agradecemos pela alegria da salvação. Pedimos a tua bênção sobre a nossa cidade, sobre todo o povo desse nosso estado. Ó Deus, que a tua misericórdia, a tua graça alcance a todos com a presença do Senhor Jesus. Seja com aqueles que estão, ó Deus, enlutados, que estão precisando de conforto e de consolo. Visita os enfermos, que o teu Santo Espírito seja bálsamo nestas vidas. Também te louvamos e agradecemos pela vida dos aniversariantes de hoje. Pastor Paulo do Nascimento, Pastor José Veloso, a irmã Sônia Cristina, esposa do pastor Exir Barbosa. Ó Deus, que o Senhor visite a cada um, que o Senhor abençoe os dias destes teus filhos, que o Senhor faça com que esses dias sejam prolongados e vividos na tua presença para a honra e glória do teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.